Bem, pessoal, dando início à nossa aula sobre conservação do momento, mas antes de falar da conservação do momento em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as leis de conservação de um modo geral, né? Existe um teorema, que é o Teorema de Naden, que estabelece que para cada operação de simetria corresponde a uma lei de conservação. Por exemplo, se você tem uma simetria de translação no tempo, está associada a essa simetria de translação, a conservação da energia. Uma operação de simetria relacionada à translação no espaço está relacionado com ela uma lei de conservação do momento linear. E uma operação de simetria de rotação no espaço, existe uma lei de conservação do momento angular. Então, cada lei de conservação tem associada a ela uma simetria, né? Uma simetria do universo. Certo? Os princípios de conservação estão relacionados com a simetria do universo. Então, como a gente já falou, a conservação da energia está relacionada com a simetria temporal, ou seja, com a propriedade da uniformidade do tempo. Essa simetria afirma que se pode escolher qualquer instante como tempo igual a zero para analisar um fenômeno e aplicar uma lei física. A uniformidade do tempo traz como consequência a conservação da energia. Tá certo? Então, a física considera que a conservação da energia está relacionado com uma simetria temporal que tem como característica a uniformidade do tempo. Já no caso de uma simetria espacial, está relacionada à conservação do momento linear, ou seja, qual é a característica? A homogeneidade do espaço. Afirmando que o espaço é homogêneo, isso significa que independente da posição, as leis físicas são independentes em relação à posição. Ou seja, para qualquer posição no sistema de referencial inercial, as leis físicas são as mesmas. Tendo isso em vista, o espaço homogêneo pode considerar qualquer posição como origem para um referencial. Devido à simetria espacial, o momento linear é conservado. E a última lei de conservação, que está relacionada com a simetria rotacional, que é a isotropia do espaço, leva à conservação do momento angular, que a gente vai tratar mais na frente. Ou seja, a conservação de energia a gente já viu, capítulos anteriores. A conservação do momento a gente vai ver nesse capítulo. E a conservação do momento angular a gente vai ver mais na frente. Então, considerando que o espaço é isotrópico, isso significa que os eixos de coordenada podem ser orientados arbitrariamente ao aplicarmos uma lei física. A isotropia do espaço está relacionada com a conservação do momento angular. Então, com base nessas propriedades de simetria do universo, né, a temporal, a espacial e a rotacional, você obtém as leis de conservação, são obtidas por meio de relações matemáticas intrínsecas a um sistema físico que está relacionado à simetria da natureza. Então, com base nessas simetrias, você obtém as suas leis de conservação. Então, para o nosso caso aqui, a gente está interessado no momento, o teorema de conservação do momento linear. E o que esse teorema diz? Esse teorema diz que se você só tem forças internas atuando no sistema, ou se o somatório das forças externas que atuam no sistema sejam igual a zero, o momento do sistema se conserva. Então, o que é que se entende por força interna? A força que uma partícula do sistema exerce sobre outra. E o que é que se entende por força externa? A força exercida sobre qualquer parte do sistema por um corpo exterior ao sistema. Portanto, a lei de conservação do momento linear afirma que força interna é aquela que é exercida por uma parte do sistema sobre outra parte do mesmo sistema. Força externa é aquela que é exercida por algo de fora de um sistema sobre parte do sistema. Caso a força resultante externa que atua sobre o sistema seja igual a zero, o momento linear total do sistema, que é a soma de todos os momentos lineares de cada partícula que compõe o sistema, é constante ou conservado. Então perceba que atenção nesse aspecto. Não é que não exista forças externas atuando no sistema. É que se a somatório de todas essas forças der igual a zero, isso implica que o sistema tem seu momento conservado. Então, matematicamente, como é que a gente pode provar isso? Se você só tem forças internas, as forças externas, o somatório delas são igual a zero, né? Então eu tenho que a força, pela segunda lei de Newton, é igual a dp dt, né?
Escrevendo dp como sendo mv, fazendo a derivada do produto, eu encontro isso. Supondo que a massa do sistema é constante, esse termo dm dt é zero, e eu fico só com dm dv dt, que é força igual a massa aceleração. Como só existem forças internas, e as forças internas satisfazem a terceira lei de ação e reação, então a força que B faz sobre A é igual à força que A foi sobre B. Se isso é verdade, então eu posso dizer que F1 igual a menos F2, aplicando dP1, F1 igual a dP1 dt, que é igual a menos dP2 dt. Isso aqui me dá dP1 dt mais dP2 dt igual a zero. Esse operador eu posso tirar ele atua sobre o termo em parênteses. Ora, se uma derivada temporal está atuando num sistema é igual a zero, quer dizer que esse sistema é uma constante no tempo. Se ele é uma constante, P1 mais P2 é constante, M1, V1 mais M2, V2 é constante. Esse é o teorema de conservação do momento sem forças externas atuarem no sistema, ou se as forças externas atuarem, a somatória delas tem que ser igual a zero. Tá certo? Então tá aqui um exemplo claro disso, né? Você tem dois patinadores, né? Supondo no gelo que a força de atrito é nula, certo? E aí eu tenho o quê? Normal e peso atuando no bloco B, normal e peso atuando no bloco A, só que a normal é igual a peso, o somatório das forças aqui é zero, o somatório das forças aqui é zero, né, na direção Y, e sobra só a força que B faz sobre A e a força que A faz sobre B. Ou seja, forças internas atuando no sistema, o momento linear total se conserva, certo? Vale salientar que o momento linear é um vetor. Então, quando você estiver operando com soma vetorial dos momentos lineares de um sistema, não se soma na forma de um escalar. Né? Você tem que usar a notação vetorial, né, que a gente já aprendeu lá no curso de Física 1, como é que se soma vetores. Né? Não esquecer que momento é um vetor. Toda vez que se referir a momento, você tem que lembrar que está tratando com vetor. Então, quando a soma vetorial das forças externas que atuam sobre o sistema é igual a zero, o momento linear total do sistema permanece constante. Esse princípio é uma consequência direta da terceira lei de Newton, e sua aplicação não depende da natureza detalhada da força, ou seja, da característica dessa força, e é aplicável apenas em sistemas de referenciais inerciais. Então, ou seja, você dizer que o somatório do momento, o P grande, é o momento somado de cada uma das suas partículas individuais, né? É o momento total do sistema de partículas, é a soma das partículas individuais dá o momento total. Esse momento é um vetor, então você pode tratar ele segundo suas componentes independentes, Px, Py e Pz. Tá certo? Isso aqui é uma característica de grandeza vetorial. Quando você tem uma grandeza vetorial, você pode tratar a parte do momento em x, a parte do momento y, a parte do momento z. Como o momento se conserva, né? Então, cada uma dessas componentes tem que se conservar independentemente uma da outra. Tá certo? Então, eu vou ficar por aqui e a gente retorna com aplicações do princípio de conservação do momento, que é mais uma lei de conservação que vocês aprenderam nesse capítulo. Então, até uma próxima aula.